Fala tropinha, no primeiro vídeo do canal vou tá treinando com as pás 12, então bora pro vídeo. Chegou o mestre da partida, sai da frente, quem não aguenta. Eu vou fazer destruição com a minha MP40. Deixa o oponente tremendo com minha arte de ruxar. Eu tenho o instinto de um leão e nessa selva eu vou caçar. Aonde eu chego é certeza que vai rolar um massacre. Quem não aguenta só cai fora, jogo modo very hard. Eu faço o que tu faz parado em alta movimentação. Se me encontrar eu sou fim, nunca perdi uma trocação. Me capa 3 irá livrar quem eu encontrar no caminho. Eu sou do tipo que leva um squad inteiro sozinho. Eu sou aquele que você não vai querer encontrar na rank. Eu acabo com seu som de mestre e desafiante. Sou diferente de todos, não jogo pra pontual. Meu objetivo em rank é treinar e melhorar. Sei que existe muitos players que estão em um nível disparado, mas se eu treinar o dobro deles, sei que posso alcançá-lo. Mostrar que sou o melhor e que sou diferenciado. Não jogo por diversão, eu jogo pra fazer estrago. Eu sou um jogador completo que não tem medo de nada. Meu coração fica alegre quando tem pro play na sala. Ainda mais esses famosos que se acham o rei do jogo. Se me encontrarem na sala, pode crer que vai ser louco. Me recusa usar cheat, ter minha própria habilidade. Não me compare com esses jogadorzinhos de hack que ficam usando hack e se gabo por matar. Quando eu pego um hackzinho eu faço o hack chorar, porque mesmo estando de hack não consegue acompanhar. Minha velocidade é insana, é barra dura me pegar. Sou preparado pra qualquer situação inesperada. Regra é clara, se ouvir nego vai rodar na bala. Eu nunca fui de me esconder, eu quero sempre avançar. Sinto nojo e tristeza quando penso em camperar. Meu coração fere por kill, eu cresci rushando em 1000. Avanço mesmo e pouco importa. Se o seu time me viu, corro pro lado, subo capa, deixo o seu time assustado. Levo 1, 2, 3, se vacilar eu levo os 4. E se chegar outro squad eu levo também sem problema. Mas o que eu mais gosto mesmo é de levar quem tem emblema. Vejo muito jogador gastando dinheiro com isso, se sente esfodando o jogo, mas jogando são uns lixos. Eu sou a prova que pra jogar bem não se precisa disso. Emblema nunca ganha jogo, mas que ganha é compromisso. E compromisso é o que eu mais tenho quando entro pra jogar. Meu compromisso é amassar e detonar com a minha SK. Vejo geral pegando mestre usando o cartão de dobro, e depois ficam aí tirando com a cara dos outros. Mas eu tô ligado que tem os que pagam pra subir. Pego o mestre e não jogo mais com medo de cair. Eu tô pouco me lixando e não me importo com patente. Eu tô diamante 2, mas broto mestre na minha frente. Que eu acabo com essa raça que campera e jogo nada. Mestre pra mim são os noobs que ficam bugando sala. Diamante é a patente onde rola treta séria. E a patente que eu curto é a patente da guerra, onde só tem rushador que deixa o jogo divertido. Diferente dos mestres que passam o jogo escondido. Eu sei que o jogo é de sobrevivência, irmão, mas eu curto mesmo é jogar no estilo rushadão. Curto cair onde tem treta, gosto mesmo é de ação. Treta de início me motiva e me traz muita inspiração. Não curto jogar com medroso que tem medo de morrer, com neguinho que só reclama e tem medo de descer. Eu quero time corajoso que destrói onde colar. Um time onde todos têm o objetivo de matar. Eu quero fazer diferente, não nasci pra ser igual. Eu quero ser reconhecido, eu quero ser fenomenal. Não quero ser alguém comum que jogo mesmo todo dia. Eu quero sempre melhorar e aprimorar nas minhas partidas. Eu vou treinar de uma maneira como nunca treinei antes. Vou superar meus limites de uma forma fascinante. Quem me assiste deixa o like pela movimentação. Eu vou entrar em campeonato e vou fazer destruição. Mesmo que não seja o adequado, eu tô aqui para tentar. Eu tenho instinto de assassino, então eu quero assassinar. E quem entrar no meu caminho eu tenho pena. E se tu dó, hoje o Sagaro vira Thanos, vou deixar vocês só pó. Sentiu essa referência, pode crer, é cabulosa. A referência veio braba como um tiro de glosa. Meu rap é um tiro de famas, não precisa meu compadre. Eu motivo quem me escuta, nasce com essa habilidade. Chegou o mestre da partida, sai da frente, quem não aguenta. Eu vou fazer destruição com a minha MP40. Deixa o oponente tremendo com minha arte de ruxar. Eu tenho o instinto de um leão e nessa selva eu vou caçar. Aonde eu chego é certeza que vai rolar um massacre. Quem não aguenta só cai fora, jogo modo very hard. Eu faço o que tu faz parado em alta movimentação. Se me encontrar eu sou fim, nunca perdi uma trocação. Me capa 3 irá livrar quem eu encontrar no caminho. Eu sou do tipo que leva um squad inteiro sozinho. Eu sou aquele que você não vai querer encontrar na rank. Eu acabo com seu som de mestre e desafiante. Sou diferente de todos, não jogo pra pontual. Meu objetivo em rank é treinar e melhorar. Sei que existe muitos players que estão em um nível disparado, mas se eu treinar o dobro deles, sei que posso alcançar. Mostrar que sou o melhor e que sou diferenciado. Não jogo por diversão, eu jogo pra fazer estrago. Eu sou um jogador completo que não tem medo de nada. Meu coração fica alegre quando tem pro play na sala. Ainda mais esses famosos que se acham o rei do jogo. Se me encontrarem na sala, pode crer que vai ser louco. Me recusa usar cheat, ter minha própria habilidade. Não me
me compare com esses jogadorzinhos de hack que ficam usando hack e se gabo por matar. Quando eu pego um hackzinho eu faço o hack chorar, porque mesmo estando de hack não consegue acompanhar. Minha velocidade é insana, é barra dura me pegar. Sou preparado pra qualquer situação inesperada. Regra clara, se ouvir nego vai rodar na bala. Eu nunca fui de me esconder, eu quero sempre avançar. Sinto nojo e tristeza quando penso em camperar. Meu coração fere porque eu cresci rushando em mil. Avanço mesmo e pouco importa se o seu time me viu. Corro pro lado, subo capa, deixo o seu time assustado. Levo 1, 2, 3, se vacilar eu levo os 4. E se chegar outro squad eu levo também sem problema. Mas o que eu mais gosto mesmo é de levar quem tem emblema. Vejo muito jogador gastando dinheiro com isso. Se sente esfaldando o jogo, mas jogando são os lixos. Eu sou a prova que pra jogar bem não se precisa disso. Emblema nunca ganha jogo, mas que ganha é compromisso. E compromisso é o que eu mais tenho quando entro pra jogar. Meu compromisso é amassar e detonar com a minha SK. Vejo geral pegando mestre usando o cartão de dobro e depois ficam aí tirando com a cara dos outros. Mas eu tô ligado que tem os que pagam pra subir. Pego o mestre e não jogo mais com medo de cair. Eu tô pouco me lixando e não me importo com patente. E eu tô diamante 2, mas broto mestre na minha frente. Que eu acabo com essa raça que campera e jogo nada. Mestre pra mim são os noobs que ficam bugando sala. Diamante é a patente onde rola treta séria. E a patente que eu curto é a patente da guerra, onde só tem rushador que deixa o jogo divertido. Diferente dos mestres que passam o jogo escondido. Eu sei que o jogo é de sobrevivência, irmão, mas eu curto mesmo é jogar no estilo rushadão. Curto cair onde tem treta, gosto mesmo é de ação. Treta de início me motiva e me traz muita inspiração. Não curto jogar com medroso que tem medo de morrer, com neguinho que só reclama e tem medo de descer. Eu quero time corajoso que destrói onde colar, um time onde todos têm o objetivo de matar. Eu quero fazer diferente, não nasci pra ser igual. Eu quero ser reconhecido, eu quero ser fenomenal. Não quero ser alguém comum que jogo mesmo todo dia. Eu quero sempre melhorar e aprimorar nas minhas partidas. Eu vou treinar de uma maneira como nunca treinei antes. Vou superar meus limites de uma forma fascinante. Quem me assiste deixa o like pela movimentação. Eu vou entrar em campeonato e vou fazer destruição. Mesmo que não seja adequado, eu tô aqui para tentar. Eu tenho instinto de assassino, então eu quero assassinar. E quem entrar no meu caminho eu tenho pena. E se tu dó, hoje o Sagaro vira Thanos, vou deixar vocês só pó. Sentiu essa referência, pode crer, é cabulosa. A referência veio braba como um tiro de glosa. Meu rap é um tiro de fama, mas não precisa meu compadre. Eu motivo quem me escuta, nasce com essa habilidade. Chegou o mestre da partida, sai da frente quem não aguenta. Eu vou fazer destruição com a minha MP40. Deixa o oponente tremendo com minha arte de rushar. Eu tenho o instinto de um leão e nessa selva eu vou caçar. Aonde eu chego é certeza que vai rolar um massacre. Quem não aguenta só cai fora, eu jogo modo vera em rádio. Eu faço o que tu faz parada em alta movimentação. Se me encontrar eu sou fim, nunca perdi uma trocação. Me capa 3 irá livrar quem eu encontrar no caminho. Eu sou do tipo que leva um squad inteiro sozinho. Eu sou aquele que você não vai querer encontrar na rank. Eu acabo com seu som de mestre e desafiante. Sou diferente de todos, não jogo pra pontual. Meu objetivo em rank é treinar e melhorar. Sei que existe muitos players que estão em um nível disparado, mas se eu treinar o dobro deles, sei que posso alcançá-lo. Mostrar que sou o melhor e que sou diferenciado. Não jogo por diversão, eu jogo pra fazer estrago. Eu sou um jogador completo que não tem medo de nada. Meu coração fica alegre quando tem pro play na sala. Ainda mais esses famosos que se acham o rei do jogo. Se me encontrarem na sala, pode crer que vai ser louco. Me recusa usar cheat, ter minha própria habilidade. Não me compare com esses jogadorzinhos de hack que ficam usando hack e se gabo por matar. Quando eu pego um hackzinho eu faço o hack chorar, porque mesmo estando de hack não consegue acompanhar. Minha velocidade é insana, é barra dura me pegar. Sou preparado pra qualquer situação inesperada. Regra clara, se ouvir nego vai rodar na bala. Eu nunca fui de me esconder, eu quero sempre avançar. Sinto nojo e tristeza quando penso em camperar. Meu coração fere porque eu cresci rushando em mil. Avanço mesmo e pouco importa se o seu time me viu. Corro pro lado, subo capa, deixo o seu time assustado. Levo 1, 2, 3, se vacilar eu levo os 4. E se chegar outro squad eu levo também sem problema. Mas o que eu mais gosto mesmo é de levar quem tem emblema. Vejo muito jogador gastando dinheiro com isso. Se sente esfaldando o jogo, mas jogando são os lixos. Eu sou a prova que pra jogar bem não se precisa disso. Emblema nunca ganha jogo, mas que ganha é compromisso. E compromisso é o que eu mais tenho quando entro pra jogar. Meu compromisso é amassar e detonar com a minha SK. Vejo geral pegando mestre usando o cartão de dobro e depois ficam aí tirando com a cara dos outros. Mas eu tô ligado que tem os que pagam pra subir. Pego o mestre e não jogo mais com medo de cair. Eu tô pouco me lixando e não me importo com patente. Eu tô diamante 2, mas broto mestre na minha frente. Que eu acabo com essa raça que campera e jogo nada. Mestre pra mim são os noobs que ficam bugando sala. Diamante é a patente onde rola treta séria. E a patente que eu curto é a patente da guerra, onde só tem rushador que deixa o jogo divertido. Diferente dos mestres que passam o jogo escondido. Eu sei que o jogo é de sobrevivência, irmão. Deixa o like e se inscreve, rapaziada.